Bom dia, ou boa tarde, boa noite, no horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu queria aproveitar a aula de hoje para voltar em alguns pontos que são bem essenciais para a prática. Talvez falar das dúvidas principais também. Vou começar então falando já dessa questão do horário de praticar. Às vezes surge essa dúvida de qual que é o melhor horário para praticar o Yin Yoga, né? Não tem muito essa sugestão, assim, mas uma coisa que você talvez note é que se você fizer a prática de manhã, o seu corpo vai estar um pouco mais travadinho, assim, vai estar um pouco mais difícil de entrar no alongamento. Mas isso não é um problema. É só uma coisa que vai acontecer porque você dormiu, então o corpo ainda não esquentou, não teve esse tempo, né? Você pode praticar de manhã, sem nenhum problema. E aí, se você fizer a prática durante a tarde ou a noite, você vai notar essa diferença, que vai ser um pouco mais fácil de alongar. Às vezes é até legal você fazer, às vezes de manhã e às vezes de noite, para ir notando essas diferenças. Mas é interessante dar um tempo depois que você se alimentou, assim, porque normalmente a gente nota na prática mesmo que com o estômago cheio, quando você vai lavando o corpo à frente ou fazendo pressão, assim, não vai ser muito legal, né? Como em yoga não tem muita inversão, que a gente vai deixar os pés para cima, então quase esse problema não acontece, só um desconforto mesmo. E aí tem também a questão do relaxamento. Vocês notam que eu vou sempre guiando para que a gente relembre de relaxar todos os músculos e entrar no asana com o máximo de relaxamento. Esse ponto é importante para que, de forma física, o alongamento encontre realmente as tensões que estão na fáscia, que é o tecido que a gente vai trabalhar nessa modalidade de yoga. Então, por isso que a gente não contrai os músculos. A gente procura relaxar, que aí o alongamento vai ser mais profundo. Mas também tem um ponto de que, normalmente, quando a gente está fazendo um asana, mesmo que seja... A gente está lá trabalhando um asana que trabalha a perna, a coxa. A parte frontal da coxa. Só que a gente tá lá e tá com a testa tensa, ou o ombro tá assim. Ou então a mão que tá lá no chão, ela tá assim. E aí, não tem porquê, né? A gente aproveita esse momento que tá nesse asana para relaxar tudo que não tá sendo usado para ficar nele. Então, porque alguns asanas, óbvio, a gente vai sustentar o corpo em alguma posição. Alguma coisa vai estar sendo usada, né? Se a gente sempre só relaxar completamente, a gente vai acabar sempre deitado no chão, de barriga para cima ou de lado, né? Então, alguma coisa a gente sustenta. Mesmo nos asanas que, por exemplo, a gente vai levar o corpo à frente, assim, você vai notar que se você relaxar completamente, a tendência é que a gravidade vá puxando seu corpo em direção do chão. Então, não tem nenhum problema relaxar aqui. Mas, conforme você vai notando, talvez você perceba que você precisa sustentar o corpo aqui em cima, porque não tem alongamento suficiente para descer lá embaixo. Então, tem também esse tipo de sustentação, que não precisa ser não é uma tensão, mas também não é o relaxamento completo. Então tem esse meio termo que às vezes as pessoas perguntam, né?
porque se soltar completamente, ela vai em direção do chão. Mas pelo alongamento, ela precisa manter ainda um pouco mais para cima. Então mantém, né? Porque tem esse outro ponto que é que a gente vai entrar nos asanas na profundidade que for adequado para cada corpo. E só quem vai saber isso é quem está praticando. Eu não consigo, mesmo que a gente tivesse uma aula presencial, eu não vou indicar para a pessoa ir mais ou menos. O que eu indico é que a pessoa note se ela consegue avançar mais ou se ela precisa segurar um pouquinho. Porque a gente vai com essa intenção dentro do asana de avançar, de levar a testa no chão. Ao mesmo tempo que a gente mantém em mente que precisa de um tempo para os músculos se abrirem, para o alongamento acontecer. E então, em vez de agredir, em vez de tentar avançar muito rápido, você pode sustentar o corpo e esperar que aos pouquinhos vai avançando naturalmente na postura, né? E então um outro ponto é esse do tempo. Nós ficamos entre 3 a 5 minutos em cada asana. Às vezes um pouquinho menos, mas normalmente a gente vai ter esse tempo para que o corpo vá se acostumando, assim, né? Vá se alongando e se abrindo. E aí, uma coisa que você consegue notar, se você estiver avançando muito, se você estiver forçando mais do que o necessário para o seu corpo, é que quando você descer, ou sei lá, qualquer asana que você estiver fazendo, né? Mas, por exemplo, se você estiver fazendo esse asana e você descer demais, o tempo vai fazer o trabalho de te contar que você tá indo demais. Porque você não vai conseguir ficar tanto tempo mais profundo do que você deveria. Logo, você vai notar que fica muito intenso. O alongamento fica muito intenso. E aí, quando isso acontecer, não tem nenhum problema. Porque faz parte do processo, né? Você vai entender que foi demais. E aí você volta. Não precisa sair completamente do asana, mas você volta até onde fica um pouco mais confortável. Se você voltar demais, aí também não tem nada acontecendo, então é o outro extremo, né? E também não é o que a gente quer, porque daí se fosse pra não alongar, então melhor, não sei, fazer outra coisa, né? Então, esses são os principais pontos que a gente vai olhar sempre que a gente estiver fazendo essa prática de Yin Yoga. Tem alguns movimentos e alguns asanas dentro que são um pouco mais ativos, que aí são asanas que são Yang. Então, apesar de que eles estão dentro da prática de Yin Yoga, eles são asanas que a gente vai usar um pouco mais de força, ou que a gente vai se movimentar um pouco. E nesse caso, eles servem pra gente poder fazer um balanço também, né? Às vezes, o melhor pra coluna é movimentar um pouco, ou a gente fazer um pouco de força, esquenta o corpo também, tem coisas que a gente consegue notar. Mas mesmo assim, a gente pode fazer esses asanas com relaxamento. Que aí talvez seja um relaxamento mais... Depende do asana que a gente vai fazer, é um relaxamento que é mais interno, assim. A gente, em vez de fazer com
uma tensão que é mais sutil, a gente libera isso. É meio mais fácil notar no movimento. Hoje a gente vai fazer um movimento e aí você pode fazer ele com esse mesmo relaxamento presente e notando cada parte do movimento. Então, isso ajuda muito, assim. Porque algumas pessoas também gostam de falar que não conseguem relaxar ou que tem muita dificuldade, que não é pra ela. E aí tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo que ajudam a relaxar, né? Então, quando a gente faz os asanas com relaxamento, nós vamos trazer esse relaxamento de fora para dentro. Então, relaxar os músculos ajuda a acalmar a mente, no sentido de que, em vez de ficar engatando em várias histórias e vários pensamentos, nós conseguimos perceber que dá para relaxar. E com isso você pode ir aos poucos soltando todas essas coisas que estiverem surgindo e prestar mais atenção para o corpo, para o movimento que está acontecendo, para as sensações que estão surgindo, que tem muita coisa acontecendo no corpo quando a gente está fazendo uma aula de yoga. Mesmo uma aula tão parada quanto essa, assim. As sensações que surgem, o músculo que está sendo afetado, você vai notando tudo por dentro da prática. Então tem muito espaço de coisa para olhar e não tem essa necessidade de ficar vagueando tanto, assim. Então isso é uma coisa bem útil, você pode ir trazendo cada vez mais a atenção para o corpo, prestando mais atenção. E daí tem um outro ponto que também, assim, às vezes a gente tá praticando em casa e não tem um lugar silencioso para praticar. Ou que seja completamente calmo, assim, não tem mais ninguém. Então o que você pode fazer nesses casos é procurar silenciar o máximo possível. Às vezes tem algumas pessoas que têm filho, cachorro, gato, sei lá, tem a família na casa e não tem como, né? Mas às vezes a gente tem a opção de deixar o celular longe, ou se você estiver assistindo aula no celular, desligar as notificações, desligar a TV, música, fazer esse tipo de escolha, assim. E aí, se tiver outras coisas que você não consegue controlar, também não tem problema, né? Se a gente fosse esperar que tudo ficasse bem certinho em volta para depois praticar, acho que ia demorar muito tempo. Então, já falei bastante. Nós podemos começar a aula. Você pode começar então. Nós vamos fazer o relaxamento no primeiro asana. Então você começa sentando sobre os tornozelos, os calcanhares. E talvez aqui, para algumas pessoas, vai ficar difícil a gente vai com a testa no chão. Se a testa não chegar, você pode colocar um apoio. Então, talvez uma toalha dobrada, uma almofada, qualquer coisa que tiver por aí. E às vezes também algumas pessoas sentem aqui, essa região aqui, que alonga demais, né? Então você pode colocar também um apoiozinho aqui nessa parte do pé aqui, ó. Então a gente começa agora indo lá à frente, apoia a testa no chão, os braços ficam para frente. E aí você pode fazer algumas respirações profundas.
Relaxa as suas expressões faciais. Solta os ombros. Você pode apoiar os braços no chão se quiser. Solta o pescoço, a coluna, vai descendo a coluna e relaxando. Comece a trazer a atenção agora para o seu corpo. Então sente essa região do seu corpo que está tocando o chão. Sente o relaxamento se ampliando. E agora põe as mãos no chão e sobe até 4 apoios. Agora o que a gente vai fazer é soltar a coluna. Soltar, na verdade, o corpo inteiro. Você vai se movimentar como se fosse um urso acordando de uma hibernação. Então você pode fazer todos os movimentos que o corpo pedir, não tem nenhuma ordem, não tem movimento certo ou errado. Cada um vai fazendo os movimentos que achar melhor. Então você pode movimentar a sua coluna como você preferir. Você pode fazer os movimentos que quiser, não precisa me copiar. Aproveita e usa a sua criatividade para fazer movimentos aleatórios.
agora vai finalizando. E a gente vai fazer o próximo asana, bem parecido com o primeiro. Opa, a câmera ficou... O próximo asana é bem parecido com o primeiro, mas agora em vez da gente fazer com os joelhos unidos, a gente vai afastar. Então, você vai sentar também sobre os pés e, de novo, se você sentir que fica muito intenso aqui nessa região, você pode colocar um apoio. Talvez também aqui atrás do joelho, se ficar muita tensão no seu joelho, para quem tem, às vezes, algum problema nessa região. Sempre pode pegar uma toalhinha, tipo uma toalhinha de rosto, assim, e aí enrola e coloca bem aqui atrás do joelho. E aí a gente vai sentar aqui atrás. E aí agora você pode fazer uma inspiração e exala, vai indo lá na frente. E talvez você sinta que precisa parar aqui em cima, não tem nenhum problema. Se você sentir que pode avançar, vai descendo. E para quem estiver bem, pode apoiar a testa lá no chão. Se a testa não chegar no chão, se você estiver lá embaixo, também dá para colocar um apoiozinho, ou então apoiar aqui sobre os braços. E aí relaxa os braços o quanto for possível. Vai subindo, relaxa os ombros. Solta o pescoço. Solta bem as pernas. Talvez você sinta bastante essa região aqui, bem aqui. Então surge uma vontade de talvez aqui tensionar, manter assim. Você pode talvez nesse caso não descer tanto o seu corpo, em vez de ficar tentando controlar essa região. Então vai dosando conforme você sentir que precisa, mas procura não tensionar as pernas, que é bem essa região que a gente está trabalhando agora. Então não tem problema se você voltar um pouquinho. Melhor voltar um pouquinho do que tensionar. E lembra de respirar, de sentir as sensações no corpo. E agora você pode usar então o apoio das mãos para ir subindo. E
E você pode sentar, esticar as pernas para frente um pouquinho. Bater elas no chão para ir soltando. E agora o próximo asana, você vai com os pés no chão, você vai afastar os pés mais ou menos na medida do quadril, assim. E aí, sobe o corpo, vai ficar... E não precisa apoiar a mão no chão, assim, mas você não precisa também estender as pernas, porque a gente quer mais soltar a coluna. Então você flexiona um pouquinho os joelhos, mantém os pés afastados aqui na medida do quadril, e aí os braços você vai segurar nos cotovelos, assim. E quando estiver assim, você pode soltar a cabeça, deixar o peso do corpo ir bem em direção do chão, mas mantém os joelhos flexionados. E se ficar muito intenso, você pode flexionar um pouquinho mais e apoiar os braços e soltar a cabeça. Então essa é uma opção bem gostosa de fazer. Mas se estiver bem, você solta também os braços e vai relaxando o abdômen para ir descendo. Então aqui também a gente pode ter esse relaxamento ao mesmo tempo que os pés estão no chão, as pernas estão sustentando a asana. E aí agora troca o cruzar dos braços, o braço que estava na frente vai para trás. E você pode fazer movimentos de um lado para o outro. Vai relaxando mais. E agora você pode ir dobrando mais os joelhos, encostando as mãos no chão. E você pode se deitar um pouquinho de barriga para baixo. Apoia a testa sobre as mãos. E relaxa bem. E agora, de barriga para baixo, nós vamos apoiar os braços no chão, dessa forma. E
Os pés, você pode tanto deixar eles unidos, se você não sentir nada aqui na sua lombar, ou então você pode afastar eles. E isso vai tirar um pouco da pressão da lombar. Os braços também. Se você quiser, você pode deixar eles bem aqui, o cotovelo bem abaixo do ombro. Ou então você pode levar eles um pouquinho mais para frente. Isso vai reduzir, vai deixar o asana um pouco mais solto. Mas se estiver bem, você pode ficar dessa forma. Então nota como esse é um asana que a gente está sustentando, ao mesmo tempo que você pode relaxar bastante, especialmente as pernas. Então nota agora se tem alguma tensão nos seus pés. Solta. Entrega completamente as suas pernas em direção do chão. Nota agora a região da lombar. Esse é um asana que faz uma compressão da lombar. Então talvez você sinta alguma sensação nessa região. Solta bem o seu rosto. E agora relaxa os ombros, mesmo que sustentando. Você pode relaxar os ombros de uma forma que não afunde desse jeito, assim, tá vendo? Você pode manter eles aqui, mas procurar essa região que é um pouco mais sutil. Então, enquanto você mantém, também tem um relaxamento. Você faz só o esforço que é necessário. As mãos apoiam no chão, mas sem nenhuma tensão também. E agora você une as duas mãos aqui na frente e apoia a testa. E agora relaxa completamente, especialmente a coluna. Agora você pode se virar de barriga para cima. E nós vamos
fazer um asana que chama Bananasana, porque é como se fosse uma bananinha. Então, você leva os braços para cima, lá no chão. Mas os braços, se ficar muito intenso, normalmente as pessoas sentem o ombro aqui. Então, se isso acontecer, ou se você sentir algum formigamento nas mãos, você pode deixar os braços ao lado do corpo. Não tem problema. Então, com os braços para cima ou ao lado do corpo, você leva toda a parte superior do seu corpo para o lado esquerdo. Então, a gente vai fazer o formato da bananinha. E aí, você vai passar a sua perna direita sobre a esquerda e também vai caminhar com as pernas para o lado esquerdo. Só vou marcar o tempo. E aí, o seu corpo fica virado para cima. Você não precisa virar desse jeito. Você mantém ele todo para cima, barriga para cima. Os dois lados do glúteo tocando o chão. O que a gente quer aqui é fazer um alongamento da lateral do corpo. Mas é maravilhoso, porque olha como você não precisa fazer nada. Você levou o seu corpo para o lado esquerdo, fez uma bananinha e agora é só relaxar. Então, se você não conseguiu até agora, você sente que não conseguiu relaxar bem, nesse momento que não tem muito o que fazer nesse asana, é um momento que você pode aproveitar para ampliar o relaxamento. Então começa soltando lá das mãos que estão lá em cima. E aí desce, vai passando pelos ombros. Relaxa o seu pescoço. Relaxa agora a sua coluna, desde o topo da coluna até a base. Vai descendo pelas pernas, soltando bem. Até chegar nos pés. E agora sente o relaxamento no seu corpo inteiro.
Nota o toque do seu corpo com o chão. E enquanto você traz a atenção para o corpo, você não está engatando nas histórias, lembrando de coisas, mas talvez essas coisas surjam. Quando isso acontecer, você pode sempre lembrar desse toque do corpo com o chão e levar a sua atenção para lá de novo. E agora, bem lentamente, você retorna para o centro. E agora leva os braços e a parte superior do seu corpo para o lado direito. Passa a perna esquerda sobre a direita e leva as pernas para o lado direito também. Novamente notando o relaxamento. Percebe como o corpo te ajuda a aterrar. Então, todos os pensamentos ou as histórias narrativas, toda essa cadeia de coisas acontecendo, ela vai sumindo conforme você consegue trazer mais e mais a sua atenção para o corpo. Ou pelo menos, talvez o ritmo com que elas surjam vai ficando um pouquinho mais lento. Seu corpo não tem nenhuma opinião sobre o que está acontecendo. Então, se você tem alguma preocupação, alguma história que fica surgindo de novo, nota como quando você traz atenção para o corpo, ele não vai opinar sobre isso. Suas mãos não vão falar nada sobre o que alguma pessoa te falou, sobre o dia da semana, sobre as coisas que você esqueceu. Então você pode sempre retornar para as sensações do corpo, para o relaxamento. Tem também essa sensação de alongamento da lateral do seu corpo. Então, o que você pode fazer é observar essa sensação que surge.
E agora você pode devagarzinho retornar. Então alinha suas pernas, né, seus braços. E você pode abraçar os joelhos um pouquinho. Se você quiser, pode movimentar os joelhos de um lado para o outro. E agora, apoiando os pés no chão, nós vamos esticar a perna esquerda e manter a perna direita com o pé no chão. E a gente vai fazer uma torção da coluna. Então o que a gente faz é passar a perna direita por cima até chegar no chão. Talvez ela não chegue, mas você pode relaxar bem o seu corpo, relaxar bem essa região aqui do abdômen, da coluna. E com isso o joelho vai indo mais em direção do chão. Talvez esse ombro direito saia um pouquinho do chão. Não tem problema. Às vezes é porque o joelho não encostaria no chão se ele não subisse. Mas também você pode fazer um pequeno ajuste e talvez os dois ombros encostem no chão. Mas talvez não. E se eles não encostarem, só relaxa, vai soltando. Apoia as mãos aqui sobre o abdômen. Relaxa bem os pés. E agora você pode usar a sua respiração e a cada exalação soltar um pouquinho mais, especialmente essa região aqui do abdômen, que vai facilitar a torção. Então exala e solta. Cada exalação vai soltando um pouquinho mais. Às vezes a gente se relaxa, por exemplo, o pé, às vezes fica tenso, a gente relaxa, daqui a pouco ele tá tenso de novo. Então relaxa de novo. Sempre que você notar que surgiu essa tensão, você pode soltar. E agora retorna, leva o joelho lá para cima, deita de barriga para cima de novo.
Agora a gente vai apoiar o pé esquerdo no chão e estender a perna direita. E agora o joelho esquerdo que vai passar por cima do corpo e vai lá em direção do chão. A gente apoia as mãos sobre o abdômen. E se o seu joelho não encosta no chão, não precisa ficar tentando se torcer assim, forçar mais. Pode relaxar. Claro, procura não deixar o seu corpo voltar assim, né? Mas a gente relaxa sempre nesse meio termo entre o relaxamento e sustentar o asana, mas sem tensões que não precisam. Então, especialmente as mãos, o abdômen, os pés. Várias tensões que surgem que não são, elas não estão participando da sustentação do asana. Lembra de respirar e aproveitar a exalação para soltar as tensões. E agora você pode voltar com o joelho lá para cima. E aí estender as duas pernas para baixo. E a gente vai fazer o Shavasana. Agora, se você tiver com frio, pode pegar uma cobertinha. Se você tiver alguma coisa para colocar sobre os olhos, também pode pegar. A gente não vai dormir, mas pode se tampar. Então afasta os pés na medida do quadril ou um pouquinho mais. Apoia os braços no chão, ao lado do seu corpo, com as palmas da mão para cima. E aí feche os seus olhos. E de novo você pode usar a respiração. Então a cada exalação solte mais, relaxe mais os seus músculos.
Solta bem os músculos do seu rosto, a região ao redor dos olhos, a boca, relaxa o pescoço, vai descendo e solta os ombros, os braços, até chegar nas mãos. E agora você faz algumas respirações profundas e solta bem o peito, o abdômen. Relaxa os músculos das costas, solta o quadril, e aí relaxa também as coxas, vai descendo, passando pelos joelhos, relaxando as panturrilhas, até chegar nos pés. Relaxa a lateral dos seus pés, primeira de fora, e aí relaxa as laterais internas, chegando na sola dos pés. E agora mantenha sua atenção aí nos seus pés um pouco. Experimenta sentir todas as sensações táteis. Sente o relaxamento. Sempre que você se distrair, você pode voltar para os pés.
Procure não dormir. Mantenha sua atenção mas repouse nesse relaxamento. Então você pode aos pouquinhos se preparando para sair do Shavasana. Então faça uma respiração profunda. Movimente as mãos, os pés. E aí dobre uma perna, depois a outra, apoiando os pés no chão. Pega as mãos no peito. E vire-se para o lado esquerdo. E agora você pode usar o apoio das mãos para sentar. E a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido relaxar profundamente, que tenha sido útil. E até mais.